Vamos agora analisar ondas estacionárias numa corda. Isso é muito importante para a gente entender o princípio de funcionamento dos instrumentos musicais, tá? E quais são as frequências que uma corda pode oscilar, em que frequências ela pode oscilar. De forma que vamos agora entender, né, em primeiro lugar, a existência de ondas estacionárias e, finalmente, das ondas estacionárias numa corda de um instrumento musical. Um instrumento, claro, de cordas, como piano, violão e assim por diante. Quero lembrar que, nesses instrumentos, nós temos uma corda presa num ponto, como é o caso do piano, né? Do violão também, mas com o dedo você pode alterar esse comprimento e, numa outra extremidade, você prende a corda. Então, primeiro vamos falar sobre ondas estacionárias numa corda, que podem trafegar por uma corda. Depois, nós vamos falar de ondas estacionárias que satisfazem certos requisitos. Esses requisitos têm o nome de condições de contorno. Y é a coordenada denominada de ordenada, num plano cartesiano, de um ponto da corda. De forma que quando a corda está deformada, por conta de uma percussão, por exemplo, Y é esta coordenada deste ponto da corda, ou deste ponto da corda, porque é a coordenada Y no ponto X, no instante de tempo T. Então vamos fazer uma abordagem matemática em primeiro lugar, né? E depois nós vamos também fazer uma abordagem matemática diante das condições de contorno y de 0, t igual a 0, que significa que esse ponto é fixo. Esse ponto é fixo. E esse ponto aqui também é fixo. Este ponto para x igual a 0, x igual a 0, x igual a L. Então vamos, para entender muito bem o que é onda estacionária, vamos para a nossa definição bem geral. Agora, aqui eu tenho, na realidade, uma função só de x e t. Então, eu escrevo assim, y de x e t é uma função só de x, vamos chamar essa função de x, né? Essa função de x de x de x, então x de x, né? Vezes t de t. Essa é a definição, isso é definição matemática, né, de ondas estacionárias. Só como uma onda é uma onda em uma dimensão, a equação de ondas é d2y dx2, né? Mais 1 sobre v, ou melhor, menos 1 sobre v ao quadrado, d2y dt2 igual a 0. Veja que agora eu tenho, veja, d2, mas aqui não preciso mais de derivada parcial, porque só depende de x. Portanto, d2x
x2, né? Eu tenho aqui a função t de t, x de x. Eu substituí aqui. É igual a 1 sobre v ao quadrado d2y. Então, aqui eu tenho a função x de x e aqui d2t, dt2. dt2. Ou seja, d2 x 1 sobre x dx2, que eu dividi por t vezes x, é igual a 1 sobre v ao quadrado, e agora aqui eu tenho 1 sobre t de t, d2t, dt2, e como dissemos antes, uma função do tempo e uma função de x, isso só é possível se isso aqui for uma constante. Essa constante pode ser positiva e pode ser negativa. Positiva eu não quero, não me interessa. Não dá certo. Né? Por quê? Se for a constante positiva, eu vou ter soluções que crescem ou decrescem exponencialmente. Não me interessa. Com o tempo. Né? Pode ser que em alguns casos isso aí seja interessante, mas não aqui. Então, essa constante é negativa, é menos k0 ao quadrado, e agora nós temos então duas equações, né? A primeira equação é d2x de x2, né? Então, é igual a menos k0 ao quadrado vezes x, e a outra é d2t dt2, né? Igual a menos k0 vezes v, ou melhor, é isso mesmo, vezes k0 ao quadrado, vezes v ao quadrado, vezes t. Eu tenho duas equações, uma para x de x, tá? Para x de x, né? A equação para t como função do tempo, chamando essa constante de ômega ao quadrado, né? Qual é a solução que eu tenho? É d2t dt2 igual a menos ômega ao quadrado, t de t é igual a t0 vezes cosseno de ômega t mais delta. É isto. É isto. E para x, como função de x, eu vou escrever de um outro jeito, mas é bem parecido com isto aqui. X de x, né, é igual a, agora eu vou colocar a vezes cosseno de k0x, então k0x, né, porque o tipo de solução é a mesma, do tipo oscilador harmônico, mais b vezes seno de k0x. Né? Ora, k0 já sabemos, é o vetor de onda. k0, portanto, é igual a 2π sobre lambda. É isto. k0 é igual a 2π sobre lambda. Portanto, vamos escrever agora a solução. Né? A solução é da forma: uma onda estacionária se propagando numa corda, né? Ela tem essa forma aqui, y de x e t é igual a, vamos incorporar esse t0 aqui, então eu vou colocar igual a linha é a vezes t0, né? Vezes cosseno de k0 x mais b' vezes seno k0 x. É isto. Vezes, agora, cosseno de ômega t mais uma fase aqui, onde, lembrando que ômega
é igual a K0 vezes a velocidade, né? Ora, como ômega é igual a 2 vezes π vezes a frequência, né? Então, aqui eu tenho basicamente dessas duas condições, eu tenho que ni vezes lambda é igual a v. Muito bem. Aqui está a onda estacionária mais geral possível que eu possa ter numa corda. É isto. Nós já demos, da última vez, um exemplo onde nós tínhamos duas ondas se propagando em sentidos opostos e havíamos obtido uma solução bastante parecida com essa aqui. Na realidade, a forma mais geral, né, é y de x e t igual a, digamos, c vezes, c é uma constante de k0x mais delta, linha, não esse mesmo delta, uma outra fase. Eu posso escrever isto sob essa forma, vezes cosseno de ômega t mais delta. Aqui tenho, portanto, a expressão mais geral para uma onda estacionária que eu posso obter superpondo duas ondas de mesma frequência caminhando em sentidos opostos. Essa é a teoria mais geral para uma onda estacionária numa corda. Agora vamos ver uma coisa curiosa. Vamos imaginar apenas a primeira situação, onde essa extremidade está presa. Ou seja, y de 0, t, é igual a 0. Vamos olhar aqui para essa expressão y de 0t. Cosseno de 0 é 1, a linha. Isso é 0. Ora, isso só é possível se a linha é igual a 0. Se a linha é igual a 0. Essa é uma primeira consequência. Ou seja, se uma extremidade da corda for fixa, então as ondas estacionárias têm a forma y de x e t igual a b', é uma constante, vezes seno de k0 x vezes cosseno de ômega t mais delta. Veja, esse fato elimina esse termo. Não tem o termo em cosseno, só tem o termo em seno. E foi isso, na realidade, que a gente obteve quando a gente superpôs duas ondas se propagando em sentidos opostos. Esta onda que se propaga em sentidos opostos, né, ela é tal, né, que para o ponto x igual a 0, e é fácil verificar, dadas aquelas expressões, em que x igual a 0, esta solução se anula. Mas agora vamos a uma coisa mais curiosa ainda. Porque agora nós estamos falando de instrumentos musicais. Isso aqui é muito interessante. Porque e se além disso eu impuser y de LT igual a 0? O que significa isto? Y de LT é igual a B', que não é igual a 0, seno de K0 vezes L
vezes cosseno de ômega t mais delta. Mas queremos, olha, precisamos satisfazer essa condição. Eu tenho aqui uma corda de um instrumento. O piano está preso em cima, preso embaixo. Violão. O fato é que a corda está presa por uma extremidade e pela outra. Ora, isso tem que ser igual a zero, mas como pode ser isso igual a zero? Isto não pode ser igual a zero, porque varia com o tempo. Isso também não pode ser igual a zero, porque não perde a graça. Eu tenho uma onda que não existe. Beli igual a zero é y igual a zero. É quando a corda está sempre na horizontal. Ela não está em movimento, Beli igual a zero significa isso, né? Portanto, eu tenho aqui uma coisa curiosa. Só para alguns valores de K, isso é possível. Seno, esses valores de K são tais que seno de K0 vezes L igual a zero. E eu então me pergunto, para que valores, né, da função seno eu obtenho zero? Ora, esses valores são tais que K0 vezes L é igual a M vezes π. Olha só que coisa curiosa. Serve M igual a zero, mas a gente não considera esse caso. Também perde a graça, tá certo? Então, nós vamos considerar o caso em que M, né, é igual a 1, é igual a 2, é igual a 3 e assim por diante. Ou seja, 2π sobre lambda vezes L é igual a M vezes π. Então, o que a gente acaba concluindo, né? É que eu posso agora também traduzir isso em termos de frequências, né? Lembre-se que daqui eu concluo que só alguns valores de lambda são possíveis. Quais são esses valores de lambda? Dados por π, aqui se cancela, é igual a 2L dividido por M. Portanto, só algumas frequências, vamos chamar essas frequências de Ni índice N, onde Ni índice N é igual a velocidade, né, dividido por lambda, né? Ou seja, essas frequências são dadas por M, um número inteiro, né? Agora, dividindo por 2 vezes L, portanto, V sobre 2 vezes L. Isso aqui realmente é uma coisa muito interessante, porque agora nós temos ondas que se propagam só com alguns valores da frequência. E a gente sabe disso, né? Uma corda de um violão, ela produz som de tal maneira que o som emitido só pode ser tal a que as frequências, né, para um determinado número inteiro, M, essas frequências são múltiplas de uma frequência conhecida como fundamental. A frequência fundamental aqui é V sobre 2L. Então, eu tenho uma frequência do fundamental, que é V sobre 2L, e a próxima frequência é 2 vezes maior do que essa, é 1/8, portanto, né? 2 vezes maior do que essa. 3 vezes maior do que essa, 4 vezes maior do que essa, e assim por diante. O fato é que
Neste caso de ondas estacionárias numa corda que está presa, eu fico limitado a alguns valores da frequência. Vamos assistir esse videozinho que a gente vai poder entender isto. Nessa demonstração, usaremos uma corda elástica amarrada a uma bola de brinquedo conhecida como bola maluca. A bola funciona com um motor acionado por pilhas que gira em seu interior de forma excêntrica. O movimento do motor faz a bola vibrar com uma determinada frequência, que é justamente a frequência de giro do motor. Pendurando a bola e aumentando lentamente o comprimento da corda, ela pode entrar em ressonância com a vibração da bola. Desta forma, a corda começa a vibrar, aumentando gradualmente a amplitude de vibração. Aumentando-se ainda mais o comprimento, podemos obter o segundo modo de vibração da corda. Nesta situação, podemos visualizar dois ventres, que são regiões com muita vibração da corda. Notamos que o comprimento da corda neste modo de vibração é o dobro do comprimento comparado com o primeiro modo de vibração. Se aumentarmos ainda mais o comprimento, podemos visualizar os outros modos de vibração, sendo que o comprimento total da corda é sempre um múltiplo inteiro do comprimento do primeiro modo de vibração.